Estamos aqui hoje louvando a Deus por mais um ano que Ele concede então a essa UPH. 44 anos, não são 44 dias, não são 44 meses, 44 anos. Muitas coisas se passaram, muitas coisas aconteceram. A igreja então teve a oportunidade de ver durante 44 anos essa sociedade crescendo. A então chamada sociedade interna, ou força de integração da igreja, ela não está sozinha, assim como foi falado, ela tem a UCP, ela tem a UMP, ela tem a UPA e tem a SAF. Todas essas sociedades, então, formam as forças, ou a força de integração de uma igreja, na pregação, na propagação do Evangelho do Senhor, unidos em prol do reino de Deus. E é muito bonito ouvir o que o pastor Everson disse: unidas na propagação do Evangelho, sociedades atuantes, levando e fazendo aquilo para a qual elas foram estabelecidas. E quando nós olhamos então para a igreja de Filipos, nós não vemos uma diferença, pelo contrário, nós vemos que na sua história, ela também estava enganjada nesse propósito da propagação do Evangelho de Deus. Ela havia feito uma grande contribuição para com a igreja de Jerusalém e também havia contribuído para o apóstolo Paulo, quando soube que esse estava então encarcerado. A mesma igreja também prepara um homem chamado Epafrodito e manda até Paulo para que esse o ajudasse, o acompanhasse naquele momento ali em que ele se encontrava preso. Uma eventualidade, Epafrodito então adoece de uma enfermidade e Paulo o envia de volta, trazendo consigo a carta e uma justificação pela qual ele foi enviado. Quando nós olhamos para essa igreja, para essa carta do apóstolo Paulo, o pano de fundo dessa igreja, dessa carta, nos mostra que a igreja enfrentava dois sérios problemas, um interno e o outro externo. O primeiro, que seria o interno, seria aí uma quebra ou uma tentativa de quebra de comunhão no meio da igreja. A desunião, então, de alguns ali, alguns crentes daquela igreja, era um pecado que atacava o coração da igreja. E isso não é diferente dos dias de hoje. Uma coisa que traz um grande mal para toda a igreja, não só para o pastor ou para o conselho, é a desunião no meio do povo de Deus. Então, o primeiro seria interno, o problema interno seria esse. O segundo problema seria, então, externo, uma heresia doutrinária que a igreja estava aí sob ataque. Também sofrida pelos falsos mestres, como nos diz no capítulo 2, no verso 2. O judaísmo e o perfeccionismo atacavam essa igreja. É diferente de hoje? Não. Nós somos atacados, nós somos perseguidos. Talvez você olhe e diz: mas pastor, como assim perseguidos? Nós não vemos ninguém sendo morto, nós não vemos ninguém sendo preso. Ainda não, mas nós somos perseguidos. Somos perseguidos porque nós pregamos a palavra pura, simples e genuína. Não acrescentamos e nem diminuímos. Não tiramos para favorecer, nem acrescentamos para aprisionar. Pregamos o Evangelho. Como diz um livro, uma pregação pura e simples. Paulo, então, ao escrever essa carta, ele tinha em mente alguns propósitos. O primeiro propósito de Paulo era expressar o seu agradecimento por escrito ali pelas ofertas que foram enviadas.
Segundo propósito, então, era informar a situação de Roma, como estava ali. Terceiro propósito era exortar a igreja a viver em união. Quarto propósito, então, era adverti-los contra os falsos mestres que estavam rodeando a igreja. Desses propósitos, então, os dois últimos, com certeza, nós podemos usá-los e aplicá-los no viver diário da igreja. Mas o que nos interessa nessa noite, não desmerecendo o resto da carta, mas o que nos interessa nessa noite é o capítulo de número 2 dessa epístola. Esse capítulo que para nós é algo tão precioso. Nele, nós podemos ver, então, um encorajamento, uma exortação para que aquela igreja vivesse em união. E o interessante é que o apóstolo, ele não usa o exemplo dele, não, ele usa o exemplo de Cristo, que se humilhou e se tomou a forma de servo. Baseados no que nós lemos e que foi apresentado até agora, nós vamos discorrer um pouco nessa noite o nosso sermão com o seguinte tema: a igreja encorajada a viver em comunhão no Senhor. A igreja encorajada a viver em comunhão no Senhor. Acostumados talvez em ouvir tantos temas de sermão, a vitória é sua, as bênçãos vão ser suas, você vai vencer o inimigo, você vai isso, você vai aquilo. Não. Aqui, nessa igreja, creio que você vai ouvir que o soberano é Deus. Ele pode te dar vitória? Sim. Ele pode te trazer bênçãos? Sim. Mas Ele é o principal. Então, a igreja encorajada a viver em comunhão no Senhor. Para que a igreja, então, viva em comunhão, é indispensável que a igreja tenha ou observe alguns princípios. O primeiro princípio, então, está no verso 1 e 2 que nós lemos. Paulo começa essa sessão, então, falando sobre a unidade da igreja. Isto era o que a igreja de Filipos deveria viver e continuar vivendo. Dentro desse primeiro contexto, desses primeiros 2 versículos, nós vemos, então, 4 preceitos ou 4 condições apresentadas pelo apóstolo Paulo. Primeiro preceito é uma exortação em Cristo, ou seja, um encorajamento em Cristo. Paulo está lembrando aquela igreja da sua posição em Cristo, convidando aqueles irmãos a se lembrarem de que de que eles fazem parte ou de que eles são uma comunidade de Cristo. Muitas vezes no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, na correria do dia a dia, nós esquecemos que nós somos uma comunidade de Cristo, nós somos irmãos, nós fazemos parte de um corpo. Essa fala então do apóstolo, ela pode ser entendida como o consolo em Cristo Jesus, ou ainda como uma palavra de encorajamento àqueles irmãos que estavam sofrendo, tanto por causa de uma discórdia que estava começando no meio, como por causa dos falsos mestres que estavam ali a rodear a igreja. Queridos, ninguém pode estar unido a Cristo sem estar unido ao seu próximo. Ninguém pode estar unido ao corpo de Cristo sem ter a união com o seu próximo dentro da igreja. É impossível. Eu não tenho como estar unido no corpo de Cristo se eu não estiver unido ao meu irmão. Não tem como a minha mão estar unida ao meu corpo se ela não estiver ligada no meu punho. Assim somos nós. Segundo preceito que nós vemos nesse começo é a consolação de amor. E quando diz aqui amor, esse amor é o amor ágape. É aquele amor fraterno
é o amor da boa vontade, é o amor da benevolência que nós temos que ter uns para com os outros. Isso então indica que essa consolação, ela deve ter esses preceitos a qual esse amor traz em si. Não é um amor interesseiro, não é algo que eu vou fazer esperando receber algo em troca. Eu não vou ser amoroso com o irmão, esperando que aquele irmão me faça ou me favoreça em algum favor. Não. É aquele amor desprendido, benevolente. Vemos que o amor do Senhor, então, pela sua igreja, é o que deve nos impelir, é o que deve nos motivar a viver, então, de forma digna, essa consolação, de uns para com os outros. Porque o Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós somos miseráveis pecadores, mas Ele nos ama. Ele nos ama, sem esperar nada em troca. Como foi falado no começo, na oração aqui do louvor, por mais que nós nos forçamos a fazer o melhor para Deus, ainda é nada perante Ele, comparado ao que Ele fez e faz por nós. Terceiro preceito, então, nesses 2 primeiros versos, a comunhão do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. A comunhão do Espírito Santo. Às vezes nós vemos alguns colocando o Espírito Santo em funções que não são dele, não que ele não possa fazer, mas que não são dele biblicamente. Então o apóstolo, ele coloca essa comunhão nas mãos do Espírito. A própria comunhão dos crentes, então, ela é concedida pela ação do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos une, é Ele que coloca no meu e no seu coração o sentimento, o desejo de comunhão. É Ele que promove, então, uma ação conjunta nessa tão gloriosa obra de Deus. E com isso, então, nós contemplamos a cada dia a nossa comunhão com o irmão e com Deus e com o irmão. Nós contemplamos uma comunhão, então, vertical, que somos nós com Deus, e uma comunhão horizontal, que somos nós com os nossos irmãos. É isso que a igreja tem que ter hoje. É isso que a igreja tem que cultivar. Essa comunhão, essa união. Pois como eu digo que eu amo ao meu Deus, como é que eu posso dobrar os meus joelhos, orar e dizer, Senhor, eu te amo, se eu não amo o meu irmão que está ali perto de mim? Como eu posso dizer a Deus, Senhor, eu te amo, eu te adoro? E quando eu chego na igreja, eu vejo um lugar vago perto do meu irmão, falo, opa, vou sentar do outro lado. Não tem como. Não tem como. Pois digo que Deus, Ele olhando para nós, quando nós fazemos isso, com certeza, o seu coração dói. Pois Ele deu a vida do seu filho, pelo irmão que você às vezes não conversa, assim como deu por você, e nos fez um em Cristo Jesus. Nós vemos então que é o Espírito Santo que une a sua igreja. Quarto preceito, entranhados afetos de misericórdia. A ideia original aqui de afetos significa literalmente vindo das entranhas humanas. É sério, é das entranhas, intestino, coração, pulmão, onde se considerava ali a sede, emocional da vida. Esses entranhados afetos é como se viessem lá de dentro de você. Aí vem a palavra misericórdia,
que a sua interpretação também é uma palavra que descreve a emoção humana de uma piedade terna ou de uma simpatia muito grande. Então, os entranhados afetos de misericórdia têm que vir lá do fundo do seu coração e mostrar para aquele que está na sua frente uma simpatia, algo satisfatório. Não pode ser só da boca para fora, tem que brotar dentro de você, tem que vir de dentro de você, não simplesmente dos lábios. A ideia de misericórdia aqui é de que as aflições sofridas pelo seu irmão ou pela sua irmã devem e têm que despertar em nós ou em você um interesse por ele. Nós devemos olhar para o nosso irmão e despertar em nós o interesse de sabermos como ele está, o que ele está precisando, de que ele está necessitando, o que ele está sofrendo. Essa é a comunhão da igreja. Essa é a comunhão que nós temos que ter. Podemos então ver que a alegria do apóstolo estava ligada à preocupação com a unidade cristã da igreja. O grande evangelista e pregador Moody, ele afirma que a alegria do apóstolo Paulo seria completa se os crentes, ou seja, se aqueles irmãos que estavam ali continuassem o que já faziam, ou seja, sendo unidos, não permitindo que esse amor fosse rompido, que nada interferisse nessa união, tendo então o mesmo sentimento, não permitindo que nada viesse a atrapalhar a condução daquela igreja. Nós vemos que a unidade é importantíssimo para a igreja, mas que também a igreja deve, da mesma forma, viver essa unidade. Nós temos que viver essa união. Não basta apenas eu dizer que eu sou unido, não basta apenas dizermos que nós somos unidos, não. Nós temos que viver essa união, dia após dia. Amém? Então vamos lá. Segundo princípio, então, do verso 3 ao verso 5, nos fala de humildade. O quanto nós tratamos aqui, quando nós tratamos de humildade no verso 3, nos mostra que a humildade é uma virtude que promove essa unidade. Você é humilde? Eu sou, pastor, olha só minhas vestes. Eu não tenho nenhuma roupinha de marca. É tudo simplesinha. Não, isso não é humildade. Isso não é humildade. A humildade, ela não se deixa ver no exterior, ela brota no interior da pessoa. Não é o que você veste, é o que você pensa, é o que você sente, é que demonstra a sua humildade. Quando nós tratamos então dessa humildade, a Bíblia diz que nada façais por partidarismo. Partidarismo, então, é um orgulho que leva as pessoas a imporem os seus próprios caminhos e seus interesses pessoais. Imagina se a UPH resolvesse fazer agora ou trabalhar só com o seu partidarismo. Nós só vamos fazer ou só vamos estar presentes nos cultos da UPH. Mas é um culto de festividade da SAF. Não, vamos defender a nossa parte, nós só vamos se for da UPH. Mas os jovens vão fazer um evangelismo e convidaram ao UPH. Não, nós só vamos nos trabalhos da UPH. Na igreja não pode haver partidarismo. Quando se trata de partidarismo, dá uma ideia de egoísmo. A ideia, então, é que a igreja vive uma rivalidade, uma inclinação orgulhosa, e isso não cabe dentro de uma igreja cristã que professa o nome do Senhor, que diz que são todos servos e somos todos irmãos. O oposto disso, o apóstolo diz, mas por
humildade, um estilo de vida totalmente contrário àquele pensamento grego que aquele povo ali estava sofrendo ou era influenciado, que havia ali no meio deles a ideia de que ser humilde era ser uma pessoa, vamos dizer, atrasada, uma pessoa que tinha que ser humilhada. Não, ser humilde dá a ideia de dignidade, dá a ideia de respeito às outras pessoas. Por isso que eu volto a te perguntar, você é humilde? Você é humilde? Porque ele completa o versículo dizendo, considerando os outros superiores a vós mesmos. Considerando os outros superiores a vós mesmos. Aqui há uma submissão pelo amor que deve existir na igreja. No capítulo 1, no verso 21, Paulo colocou Cristo em primeiro lugar. Agora, ele coloca o outro, o seu próximo, acima de você e acima de mim. Primeiro dia de aula no seminário. Não sei se o reverendo Everson teve essa oportunidade. Primeiro dia de aula, todo mundo empolgado, todo mundo cheio de animação, não tinha nem desfeito as malas ainda. Entro na sala, 42 ou 47 alunos, não sei, na minha turma. Entra um professor, arruma lá direitinho e pergunta, o que vocês vieram fazer aqui? É óbvio, ser pastor. Vocês vieram para ser pastores? Sim. Todo mundo, sim. Queridos, ser pastor é ser servo dos servos de Deus. Ser pastor é você servir aos servos de Deus. Se o seu pensamento não for esse, te aconselho, não desfaça nem as malas, volte para a sua casa e para o seu presbitério, economize dinheiro. Ser humilde é olhar para o próximo e ver o quanto que ele precisa de você, o quanto que você tem a obrigação de ajudá-lo. Uma pessoa humilde, ela não tem sede de fama. Uma pessoa humilde, ela não busca uma projeção. Uma pessoa humilde, ela não busca aplausos. E eu achei uma leitura muito interessante, um trecho que o reverendo Hernandes diz. Ele fala que uma pessoa humilde, ela não canta, grande és tu, olhando para o espelho. Ela não canta. Paulo, então, expande esse exemplo que ele usou, acabando de descrever o versículo, concluindo com o próprio exemplo de Cristo no verso 5, que diz que ele culminou na humilhação, no tornar-se, então, servo. O Filho de Deus, então, se torna servo. Se alguém tem a seu irmão na mais autoestima, então se empenhará em buscar os interesses dele, a fim de auxiliá-lo no máximo que você puder. Não é aquele negócio, não, eu vou dar uma ajudinha para ele, ele que se vira. Não, é auxiliá-lo no máximo que ele puder. Você já parou para olhar para um irmão e perguntar o que ele precisa? Às vezes ele não precisa de comida, às vezes ele não precisa de dinheiro, às vezes ele precisa que você pare, ouça e ore com ele. Que você tire um tempo para visitá-lo e orar com ele. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não nos preocupamos com isso. Dessa maneira, então, observamos que a humildade também é de suma importância, mas que também ela deve, da mesma forma, ser vivida pela igreja. A igreja em si, viver a humildade.
Terceiro princípio, o exemplo de Cristo, do verso 5 até o verso de número 11. Paulo, então, corrige os problemas internos da igreja de Filipos, não apenas oferecendo os conceitos doutrinários, no qual ele tinha uma ampla gama aí para isso, mas mostrando-lhes também o exemplo de Cristo. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, como foi falado aqui pelo reverendo Everson, Cristo, ele usa a medicina, ele usa a ciência, mas ele está acima disso tudo. Então, o melhor remédio para curar os males da igreja é olhar para Jesus. O melhor remédio para curar a igreja é olhar para Jesus, seguir os seus passos, imitar o seu exemplo. Quer um remédio? Olhe para Cristo. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Quando Paulo, então, usa essa expressão, tendo em vós, ele não está esperando essa atitude de uma ou de duas pessoas, não. Ele está esperando que a comunidade inteira, a igreja inteira, faça isso, tendo em vós. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o professor, não, é a igreja, tendo em vós o mesmo sentimento. O comentário bíblico de Wisber, ele mostra que esse versículo, ele pode ser traduzido literalmente como: a sua atitude deve ser a mesma que Cristo teve. A nossa atitude, então, tem que ser a mesma que Cristo teve. Não é olhar para alguém e falar: não, mas se fulano não fez, eu também não vou fazer. Não, se fulano só caminhou uma milha, eu só vou caminhar também. Não, é ver a atitude de Cristo. Se Cristo caminhou 10 milhas, nós vamos caminhar 10 milhas, porque é nele que os nossos olhos têm que estar fixados. É nele que a nossa visão, o nosso desejo tem que estar fixo. Ele voluntariamente abriu mão de seus direitos, como nos diz o verso 6. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter egoisticamente. Não. Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros. Ele abriu mão de sua glória, desceu das alturas e usou, vamos chamar assim, os seus privilégios para abençoar os outros, o próximo, para cumprir uma história redentiva dentro do próprio propósito que lhe havia sido estabelecido na eternidade. Ele abriu mão de si para nós. Ele abriu mão daquilo que ele tinha de mais glorioso para estar no nosso meio, no meio de homens e mulheres pecadores, para cumprir o propósito então da redenção. Esse seu estado de humilhação, em seu estado de humilhação então, ele tomou a forma de servo. Mateus 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nós estamos aqui para acompanhar, para ajudar, para estarmos ali dando o ombro para aquele que precisa de um consolo, dando as mãos para levantar aquele que se encontra caído. É para isso que Deus nos chamou, para isso que Deus chamou a igreja. No verso 9 de Filipenses, nós vemos que Deus o exaltou então sobremaneira. Deus, o Pai, enalteceu o Filho de uma forma transcendentemente gloriosa. E hoje a igreja o exalta pelo fato dele estar exaltado à direita de Deus. O que reina hoje, e ele reina hoje, como atesta a sua própria palavra, através da igreja, pelos séculos dos séculos até agora. É esse Cristo exaltado que nós devemos seguir.
É a ação, a atitude desse Cristo que está revelada na sua palavra, que nós, como igreja, devemos a cada dia seguir e obedecer. Amém? Algumas considerações que nós podemos fazer. Como nós, como comunidade, estamos vivendo diante de Deus? Como nós, como igreja, estamos vivendo diante de Deus? Somos verdadeiramente servos? Será que nós somos verdadeiramente servos? A igreja, então, ela é encorajada a manter a unidade, manter a humildade, mas devemos lembrar que só mantemos isso quando nós estamos unidos a Cristo. Sem essa união a Cristo, nós não conseguimos. Nós só vamos viver essa união se seguirmos o exemplo de Cristo. Se não fizermos isso, não tem como. Podemos então tirar 4 lições para a nossa vida, de suma importância. Eu gostaria que você levasse isso consigo nessa noite. Perdão, 3 lições. A igreja ela é composta da comunidade dos santos. A mesma consiste da igreja visível e invisível. E a mesma é composta dos eleitos e deve expressar essa unidade, ela deve expressar essa união, ela deve viver essa união de forma que agrade a Deus, o Senhor da igreja. Dentro da igreja, então, não pode haver partidarismo. Como diria, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não. Dentro da igreja não há partidarismo, facção, divisão, sentimento algum parecido. A igreja deve viver unida em Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E por fim, a maior expressão de humildade que você encontrou, que você vai encontrar, é a do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se fez servo. Se somos cristãos e queremos viver essa unidade, essa comunhão, devemos então nos espelhar no que Ele fez. Convido você a ficar de pé. Eu gostaria que nesse momento você olhasse para dentro de você. Você pensasse, será que eu estou sendo verdadeiramente um servo? Será que eu estou tendo comunhão com meus irmãos? Será que eu sou verdadeiramente humilde? Como que Deus está me vendo agora? Como que o Senhor está me contemplando agora? Como o Senhor está contemplando o meu coração? Talvez eu estou transparecendo uma coisa, mas Deus ele te